Estamos gravando, estou em definitivo agora gravando aí a continuação do vídeo de Jerry Seinfeld, né? Respondendo aí algumas, na minha opinião, algumas alterações de conteúdo do seriado. Né? Aí que tá, é apenas continuando, por exemplo, eu eventualmente algumas atividades que eventualmente eu saí, tudo bem, eu até saí por provocação, mas outras eu não saí por provocação nenhuma, eu continuei e eventualmente apenas parei por pandemia, o que eventualmente já me faz um vencedor sem competir. E aquela coisa, não sei se eventualmente eu voltaria de maneira, pelo menos não de maneira totalmente tranquila, no local onde eventualmente seria impedida a minha fonte de vida. E por isso eu não voltei antes e talvez até nem volte para algumas atividades. Né? Eu saí só de algumas atividades por conta pandêmica. Seinfeld diz que. Ah, sim, daí tem esse outro argumento. No momento fala que eventualmente. Por que eventualmente a pessoa teria vergonha vou continuar esse argumento aqui. Diz por que eventualmente a pessoa teria vergonha de ser acusada de alguma coisa, vergonha que alguém fale a respeito dela, quando na verdade ela já é um assassino em massa. De repente, porque às vezes aquele assassino em massa é o cara que está se cobrindo, né? O cara que está se cobrindo assim, o próprio rosto. Tá. Então o cara já é um assassino, tem vergonha do quê? Ou se falarem que ele fez alguma coisa errada. Algum outro crime que de repente ele não cometeu. Mas do que ele tem vergonha? Por que ele tem vergonha disso? Se no final, vamos dizer, ele não cometeu e se. Ou menos uma situação que tipo, ele não cometeu, mas não tem resposta, não tem como provar que ele não fez. Então ele sabe que as pessoas vão acreditar que ele fez, mas ele não fez. Talvez por isso ele tenha vergonha. Mas não é isso. Então como é que ele tem vergonha? De ser acusado de uma coisa que às vezes até ele não fez. Mas por que ele tem vergonha se ele, cara, de repente já é um assassino em massa? De repente ele já cometeu outro crime, nesse caso homicídio. Mas de repente ele tem vergonha de ser chamado de ladrão e ele não roubou nada. Bom, primeiro, justamente por isso que eu teria vergonha. Se eu não acredito que eu sou um assassino em massa, eu já vou explicar por que eventualmente isso foi dito. Eu não sou um assassino em massa, mas se eu fosse um assassino em massa e as pessoas continuam me acusando por crimes que eu não cometi, vai dar vergonha, porque esses crimes que eu não cometi serão a continuação da minha vergonha. Então as pessoas às vezes não vão falar do homicídio que eu cometi. Elas vão falar de outros pecados que eu não cometi, ou até de outros pecados que eu cometi. Então a vergonha vai continuar, entendeu? Não é que a pessoa não sinta mais vergonha. É que a vergonha vai continuar. Inclusive ela vai ter vergonha porque ela vai responder ou ela não vai conseguir responder, às vezes até por uma falta de capacidade, que ela não cometeu aquele determinado pecado específico e as pessoas vão acreditar que ela cometeu. Então claro que dá vergonha. Não porque, o cara já cometeu um homicídio, independente, mas a vergonha continua, entendeu? Esse é o erro de Jerry Seinfeld, ou não dele, de quem eventualmente fez a alteração de áudio. Aí no caso do Netflix. Diz que assassino em massa não deve ter vergonha de mais nada, após cometerem esses crimes. Né? Sim, mas por exemplo, eu teria vergonha. Mesmo que eu já tivesse cometido os homicídios, tivesse vergonha dos homicídios ou não, se eu fosse um homicídio em massa, eu teria vergonha porque a minha vergonha prosseguiria ou eventualmente eu começaria a ter vergonha por conta de falso testemunho de outra, então eu teria vergonha daquilo que eles falassem a meu respeito, porque essa vergonha continuaria. Tá. E mesmo isso depois impediria a pessoa de eventualmente ter a tranquilidade espiritual. Não voltaria eventualmente no local onde seria de alguma forma impedida essa fonte de vida. Mas no final, quando eles falam eventualmente que eu sou um assassino e que eu mato pessoas no sentido espiritual, isso não é bem verdade. Eu vou explicar o que aconteceu. Só que isso talvez eu explique em outro vídeo aqui, eu vou dar uma explicação um pouco menos suficiente, mas vou explicar do mesmo jeito. Ou eu sou assassino porque eventualmente eu preguei alguma coisa e depois sugeri uma ideia ao contrário no sentido dos mandamentos, mas na verdade não, porque então eu estou dando vida para as pessoas porque agora estou pregando aquilo que era. Antes eu não sabia que eventualmente algumas, não todas, e ainda muitas informações que eu preguei eram falsas eu não sabia. E muitas informações eram verdadeiras, então não tem problema. Mesmo, mas no final o Novo Testamento, não sei, pode ser falso, independente, mas no Novo Testamento tem muita verdade também. Se é que o Novo Testamento é mentiroso, que eu não sei. Mas enfim. O outro motivo que eu seria justamente, seria por pregar a verdade, então eventualmente sugerir que as pessoas mudassem o seu jeito de ser, então é como se eu estivesse talvez matando elas, porque elas teriam que mudar a partir daquilo que eu estou falando. Então eu não sou assassino por pregar a verdade, ou por exemplo, e o fato de eventualmente não pregar em igreja, então isso eu estaria matando pessoas. Mas de maneira nenhuma, né? Até porque eu não concordo com o método lá. Ou não pregar em igreja e não ajudar pessoas. Então isso talvez me tornaria um assassino. Bom, não, porque eu não concordo com o método mais.
Aliás, nunca concordei, na verdade. Mas fiquei lá porque tinha a questão do tédio profissional. E não ajudar a pessoa. Eu sou assassino, então, porque tenho medo de, por exemplo, eu ser entristecido e ter eventualmente meu coração machucado e morrer de alguma forma subjetivamente. Logo, se eventualmente eu ajudo pessoas, no final sou eu que morro porque acabo sendo criticado externamente e eventualmente isso atrapalha no ajudar dela. Justamente, então isso que eu estou dizendo, como é que eventualmente eu sou um assassino espiritual? Se eventualmente sou eu que na verdade sou assassinado. Não, mas no final isso acaba sendo uma vaidade, independente, mas se no final sou eu que sou assassinado, como é que então eu estou matando as outras pessoas que talvez em algum momento também teriam essa questão da vaidade? E aí que tá, eu não defendi muitas ideias por vaidade. Por vaidade minha, mas no sentido de dizer que aquelas ideias eram corretas. Ou seja, como se as minhas informações são totalmente falsas, eu só estou eventualmente falando mentiras porque no final eu sou vaidoso e não tenho coragem de confessar um pecado. Não, tem muitos pecados que eu fui acusado de não cometi. Então não é vaidade agora de dizer não, eu não cometi o pecado, não cometi o pecado. Não, eu simplesmente não cometi para corrigir a informação falsa a meu respeito. Mas no final isso é uma vaidade. Não, mas justamente isso que eu estou dizendo. Se eu sou uma pessoa que de alguma forma tem algum tipo de envaidecimento e se eu vou para eventualmente pregar alguma coisa, até falando verdade, mas as pessoas eventualmente vão falar a meu respeito, sou eu que na verdade vou sofrer. Então eu também estou sendo assassinado de alguma forma. Inclusive de maneira que, se eles eventualmente me matam, mas aí que tá, se eu estaria lá, então a princípio eu estaria eventualmente pregando também, na visão deles, informações falsas, ou estaria inclusive tendo, de repente, não o melhor comportamento. Então isso também seria, na verdade, uma coisa ruim. Né? Então eles assumiram o risco. Esses caras assumiram o risco. De que eventualmente as pessoas morrem. Se isso é verdade, a culpa é deles. Como eu já falei, inclusive no canal. E eles são culpados por aceitarem que eventualmente eu pregasse informações falsas. Mas você vai ser criticado por pregar informações falsas. Mas você sabia que eu estava eventualmente fazendo lá. Então como é que eu sou assassino? Sendo que vocês no final também usaram de informações falsas ou me deixaram pregar sendo coniventes com isso. Não, mas nós queremos criticar depois. Então agora nós temos aqui um método. Nós fizemos um método para eventualmente criticar depois. Mas em relação a pecados que eu não cometi. Então isso aí. E de qualquer forma não, porque eu vou pregar em um lugar, mas por eu deixar de pregar eu estou matando pessoas. Não, mas se eu volto lá sou eu que morro. Sou eu que morro subjetivamente. Em outro vídeo que eu vou fazer, eu vou explicar por que essa questão da determinação não faz sentido. Porque na verdade, a determinação da vaidade, porque eu não tinha aceitado o teste justamente por achar que eu não teria capacidade de enfrentar. Mas enfim, depois eu vou trabalhar mais com esse tema. E ter eventualmente uma. Então aí que tá. Eu tô matando pessoas porque eu não prego. Mas peraí, se eu volto lá, sou eu que sou machucado. Sou eu que não estou preparado para eventualmente receber qualquer tipo de falso testemunho. Não, mas isso é vaidade. Mas peraí. Eu tenho que me determinar a lutar contra. Sim, mas se eventualmente eu não conseguir, justamente sou eu que morro. Sou eu que não tenho capacidade para eventualmente enfrentar isso. Então se eu volto, eu morro. Mas justamente porque eu morreria, esse é o motivo pelo qual eu não posso pregar. Então, isso que eu estou tentando dizer. Se eu morro, então de alguma forma eu tenho algum tipo de pecado. Para eventualmente não ter proteção espiritual. Ok. Mas então se eu tenho algum tipo de pecado, então esse é o motivo pelo qual eu não posso pregar. Então como é que eu sou um assassino se eu não tenho condições no final de fazer qualquer tipo de pregação? Então eu não posso. Se eu não posso pregar, é porque eu tenho algum tipo de pecado. Se eu volto, se eu volto a pregar, eu sou repreendido. Se eu não prego nada, eu sou repreendido porque eu não estou pregando. Mas eu não posso, porque se eu estivesse fazendo isso, eu estaria cometendo algum tipo de pecado. Justamente porque eu tenho algum tipo de vaidade, supostamente, né? Porque isso também não é uma total certeza, eu vou explicar depois por quê. Em outro vídeo. Mas se eu tenho vaidade, eu não tenho condições de pregar. Se eu prego, eu sou repreendido e morro lá. Então, para eventualmente evitar a morte, evitar a minha morte espiritual ou mesmo a minha morte subjetiva, justamente eu não faço isso. E aí eu sou repreendido por não levar a palavra e, portanto, eu estou matando várias pessoas. Só que se eu mato essas pessoas,
por não pregar, se eu estivesse pregando, eu também estaria no final cometendo pecado. Então isso não tem lógica. Nós não podemos eventualmente ter uma alternativa em que uma alternativa, não, uma situação em que quaisquer das alternativas é pecado. Isso não pode. Isso eu também já trabalhei no canal, que não pode. Então, portanto, eu não posso ser criticado por estar lá, justamente porque eu teria que melhorar o comportamento para daí retornar. Então não pode. E outra, não sei se eu posso retornar, porque o método deles é errado. Eles não podem mentir. Eles não têm como fazer. E eu vou dizer no vídeo a seguir, vou dizer por que eles não podem. Então nós vamos aqui eventualmente mentir. Nós vamos provocar, já que você tem algum tipo de pecado. E isso, por eu ter algum tipo de pecado, é prejudicial para as pessoas que eu estou pregando. Para elas seria prejudicial. Só que se eu não pregar, eventualmente eu estou cometendo pecado também para eles, porque eu estou matando essas pessoas por não levar a palavra. Mas peraí, eu estava sendo repreendido lá. Então seria ruim se eu pregasse, então é melhor de eu substituir. Essa é a alternativa. Se eu não prego, então o que eu posso justamente fazer é tentar melhorar o comportamento para eventualmente só ter a condição de pregar depois. Mas de qualquer forma, não. Aí eu também vou explicar isso depois, que se eu conseguir ter um comportamento perfeito, eles não têm autorização para mentir. E se eu tiver um comportamento imperfeito, eles também não têm autorização para mentir. Mas agora, eu não posso, justamente, se eu for uma pessoa que eventualmente não sofre, justamente, estão tentando minimizar a questão do sofrimento. O bom não sofre. Então, se eventualmente a pessoa que é boa não sofre, ela não vai se revoltar contra a mentira de quem está eventualmente mentindo. Ela eventualmente não vai fazer nada porque ela não está sofrendo. Né? Essa seria uma conclusão também plausível em relação a você dizer que o bom não sofre, porque daí o bom vai ser entre aspas, um cordeiro, entre aspas, que não vai reclamar de nada, sendo que o próprio Deus reclama. Né? Então é isso que eles querem, eventualmente fazer com que a pessoa anule a sua própria criticidade que vai lhe gerar o sofrimento de raiva pelo pecado dos outros, dizendo que o bom não sofre. Então, eventualmente, você não vai fazer uma análise crítica sobre determinada situação e não vai criticar o comportamento errado. Então, essa é a questão. Agora, se eventualmente eu tenho alguma vaidade, seria ruim se eu estivesse pregando. Então, peraí. Então, isso que eu tô querendo dizer. Se eles me criticam pela vaidade, como é que isso me impediria de levar algum tipo de palavra por algum pecado que eu tenha? Se essa é a questão, e isso de alguma forma vai gerar um prejuízo aos demais, como que agora eles podem me chamar de assassino espiritual só por eventualmente não estar fazendo? Ou eles estão fazendo porque eventualmente eu sugeri uma alteração de ideia depois. Eu sugeri uma alteração de ideia em relação, por exemplo, a obedecer os mandamentos. Não, só que eu não fiz isso totalmente, justamente porque eu disse, veja como eu não sou assassino. Veja descaracterizando o argumento de Jerry Seinfeld. Justamente porque eu falei que a possibilidade de você usar o comportamento da questão, embora não estou dizendo que seja certo você ficar fazendo sacrifícios de animais que no final não são necessários. No próprio Velho Testamento se diz isso. Mas além disso, como é possível eventualmente se fazer, embora hoje talvez não seja mais necessário, porque houve a princípio o sacrifício de Cristo, mas então, portanto, as pessoas poderiam ter algum tipo de sucesso justamente porque seria feito algum sacrifício. No caso do Velho Testamento, era aceitável o sacrifício, por exemplo, de filhos, né? Para eventualmente você ter algum tipo de vantagem numa guerra, alguma coisa. Isso é plausível, talvez hoje não seja mais necessário. Mas isso era plausível na época do Velho Testamento, não para o Deus dos judeus, mas para outras vertentes de outras religiões. E isso eventualmente era feito por outros povos. E eles tinham até uma certa força espiritual a partir disso. Eu falei que isso é possível. Não se deve fazer hoje, porque a princípio Cristo já o fez. Mas, se, a princípio, Cristo fez, mas, se eventualmente, dizendo que é possível que no Velho Testamento, então eu não sou assassino espiritual. Por que eu não sou assassino espiritual? Porque em Cristo se poderia, sim, você ter a partir do sacrifício dele algum tipo de sucesso, mesmo que você não seja perfeito. Porque no Velho Testamento eles costumavam fazer o sacrifício, pessoas pagãs costumavam fazer o sacrifício dos filhos, e eles, por causa disso, recebiam algum tipo de benesse espiritual. Vitórias em guerras, fertilidade, o que for. Então, como que eu sou assassino se eu sugerir que isso é possível? Não acredito que devo fazer, porque isso é pecado, isso é crime, inclusive. Matar ali o filho ou matar alguém mais jovem para você ter um sucesso em alguma coisa que você faz da sua vida. Só que a princípio Cristo veio como é que eu posso dizer? Suprir essa carência, vamos dizer assim, para que os outros a princípio não fizessem.
Então daí vem eventualmente Cristo. Para isso, supostamente. Então, esse comportamento em que você precisa eventualmente matar alguém, e isso vai gerar um resultado benéfico espiritual na sua vida, para você ganhar de pessoas que são orgulhosas, né? Como eventualmente alguns povos pagãos até venceram os israelitas em guerra, mas porque justamente eles tinham essa questão sacrificial. Isso é possível, só que isso é errado. Agora, eu nunca matei essas pessoas. Porque eu falei, essa é uma possibilidade comportamental. E depois eu apenas disse, mas há também a questão da lei. Ou seja, eu sugeri as duas. Inclusive, como eu não sou assassino espiritual, eu sugeri isso já desde a época do canal. Só que eu achava que a glória, por exemplo, da lei dos mandamentos, era uma glória parcial. Não era uma glória total. O que talvez não seja, pode ser que não seja verdade ali no Novo Testamento. Mas independente, os mandamentos eram um comportamento plausível, porque a Bíblia diz no Apocalipse que era. Eu já tinha sugerido dois antes. Seja pelo sacrifício de Cristo, seja. Não é para matar ninguém da sua família ou de outras famílias. Não é para matar ninguém para você ter sucesso. Pelo amor de Deus, não faça isso. Então, se for fazer isso, acredite em Cristo e ok, você vai ter vitória na sua vida. Agora, calma. Os mandamentos também eram uma alternativa. Eu sempre defendi os dois, então. Não. Já vi esse argumento por aí. Não, porque como é que o Alex eventualmente. Não, porque o pessoal de Curitiba diz para ir. Sei, quem fez isso aí? O pessoal de Curitiba diz para ir para um caminho e depois diz para o outro. Não, eu falei que os dois eram viáveis. Porque o Apocalipse fala dos mandamentos como sendo um caminho viável. Mesmo no Novo Testamento. Então, como que eu falei que os caminhos eventualmente eram errados? Pode ser que em algum momento, depois sendo um pouco confundido, mas muito depois disso, inclusive. Eu tenho que, talvez o Novo Testamento não seja o melhor caminho. Ou até seja um caminho errado. Mas aí que tá, depois eu desmenti essa informação, dizendo, não, esse caminho é plausível, mas talvez não seja o melhor. Porque já houve coisas boas a partir de pessoas que mataram seus próprios filhos. Né? Numa guerra, alguma coisa. Só que isso não é o ideal. E a princípio Cristo supriu isso. Então essa foi a conclusão que eu cheguei. Só que antes, embora com um pouco de menos conhecimento, eu já sugeri os dois antes, então eu matei. Como é que eu matei? Se eu também sugeri os mandamentos como alternativa válida. Como é que acontece isso? Eu já falei, porque o Apocalipse falava, eu já tinha antecipado essa informação do canal. Eu não sugeriria os mandamentos. Não quer dizer que seja impossível, porque a Bíblia diz que sim. E eu não me baseava nem no Velho Testamento, eu me baseava no Novo. Então onde que eu sou assassino? Assassino é o cacete. Assassino é o cacete. Só porque eu sugeri mais de um caminho espiritual plausível? Pare com isso, cara. Pare com isso, brother. Então, por enquanto aqui, acho que, apesar de uma certa enrolada aqui, eu acho que no geral consegui explicar bem a ideia do que eu quis dizer. Assim, vamos dizer assim, mesmo uma complementação de comentário, mesmo que eventualmente impedida a fonte de vida, hoje tenho mais proteção do que outrora. Eventualmente quando uma pessoa não confia na determinação, porque assim, justamente isso que eu já falei, eventualmente a pessoa não confia na sua própria confiança, na sua própria determinação, porque ela tem a impressão de que seja algo errado. Então é isso aí, respondendo mais uma vez ao comentário de Jerry Seinfeld. Deus é bom, valeu.